Assim como boa parte das histórias que contamos aqui no canal, a Mercedes também começou de forma humilde até se tornar uma das principais marcas automotivas do mundo. Tudo começou com o nascimento de Karl Benz, em 25 de novembro de 1844 na cidade de Momberg, na Alemanha. Filho de pais pobres, na qual o pai era motorista de locomotiva. Com apenas 9 anos, Karl teve que lidar com a morte de seu pai, que fez com que ele e sua família passassem por apertos financeiros ainda maiores. E mesmo com a situação difícil na qual eles viviam, sua mãe fez de tudo para ele ter oportunidades melhores e assim fazendo com que Karl pudesse estudar e desde novo se destacou em química e em mecânica. Aos 15 anos, Karl se matriculou na Universidade de Karlsruhe para fazer o curso de engenharia mecânica e foi lá que Karl começou a estudar formas de criar um tipo de carruagem sem cavalos. Naquela época existiam diversos protótipos de veículos com motores a vapor, porém eram nada práticos e foi nisso que Karl começou a trabalhar para trazer uma tecnologia diferente. Em 1871, Karl resolveu fazer uma parceria com o mecânico Augusto Ritter e juntos criaram uma oficina mecânica. Só que mesmo assim ele ficou trabalhando em seu projeto pessoal de forma paralela. Só que pouco tempo depois ele descobriu que o seu sócio não era confiável. Também eles passaram por um ano complicado e com pouco lucro, principalmente depois de ter suas ferramentas confiscadas pelas autoridades locais. Foi exatamente durante esse período que Karl conheceu Bertha Ritter, com quem ele se casou anos depois. Bertha, por sua vez, que era de família rica e muito importante na sua cidade. Bertha logo percebeu que o sócio de Karl atrapalhava e não valorizava as ideias de Karl. Com isso, ela resolveu ajudar seu marido e resolveu comprar parte de Ritter da empresa. Com isso, ela e Karl teriam 100% do controle da empresa, que se manteve de pé por um pouco mais de 10 anos. E foi durante esse tempo que Karl foi evoluindo nos seus estudos e projetos para o seu objetivo de criar um carro, e foi aí que ele criou o seu primeiro motor de combustão interna com gasolina de 2 tempos. Com o tempo, Karl resolveu patentear algumas peças, como velas, sistema de embreagens, pistões e entre outras peças de motor, fazendo com que ele tivesse mais produto para vender. Só que isso não ajudou muito a empresa, fazendo com que ela passar por uma certa dificuldade financeira, e isso fez com que os bancos exigissem que a empresa fosse incorporada. Então Karl precisou se associar a outras pessoas, tornando a empresa em um tipo de sociedade anônima. Em 1882, Karl passou a ter apenas 5% de sua empresa, fazendo com que ele perdesse muitos cargos de grande importância na empresa. E para piorar, Karl perdeu a relevância na empresa, chegando a um ponto que suas ideias não eram mais ouvidas. E foi aí que ele decidiu sair da empresa que era dele mesmo e ele que tinha fundado. Anos depois ele conheceu Max Rose e Frederick William, que viriam a ser seus parceiros em um novo projeto, e juntos eles criaram a Benz e Cia, uma fábrica focada em maquinário e motores estacionários, projeto que não demorou muito para render bons lucros. Então, com uma empresa estabilizada e com um número considerável de funcionários, Karl enfim pôde voltar a focar na sua ideia inicial, que era um veículo movido com motor a gasolina. Então, em 1885, Karl recebeu a patente de seu primeiro motor, com o nome de Motorwagen, que era basicamente um triciclo com 2 lugares e um motor que para muitos é considerado oficialmente o primeiro carro da história. O carro trouxe uma nova tecnologia e com ele muitas dúvidas, insatisfações e reprovações, na qual as pessoas não achavam que compensava o uso do veículo, já que ele só chegava a uma velocidade de 7 km por hora, no qual fazia as pessoas dizerem que o cavalo seria mais forte, e também tinha o fato de que ele não poderia ser seguro e limitado, uma vez que as pessoas não poderiam percorrer grandes distâncias e ter que depender sempre de um mecânico. Foi então que Bertha, a fim de ajudar seu marido, resolveu fazer uma viagem histórica, uma Fortune, viagem que ela fez com seus 2 filhos e sem ao menos avisar Karl o que ela iria fazer. Durante a viagem, Bertha e seus filhos passaram por estradas que não eram estruturadas para veículos motorizados, passando por estradas de terra, lama e muito esburacada. Também teve o fato de que ela teve de parar algumas vezes para abastecer e fazer alguns reparos mecânicos, mas mesmo assim, após 12 horas de viagem, ela conseguiu chegar ao seu destino com seus 2 filhos, feito que entrou para a história e fazendo com que virasse um grande marco na história do veículo, pois assim as pessoas puderam ver o grande potencial do veículo e que ali era apenas um começo de algo melhor que poderia vir em um futuro próximo. Além disso, isso serviu como
marketing para a empresa de seu marido, fazendo com que eles aumentassem a fabricação do carro e tornando a segunda maior fábrica de motores do país. Em 1893, Carroll criou a Benz Vitória, carro que vinha com 3 cavalos de potência, chegando a velocidade máxima de 17 km por hora, além de ser um carro mais confortável e luxuoso para a época. O veículo teve boas vendas e pouco tempo depois Carroll lançou seu primeiro grande sucesso, o Benz Vero, que teve 1.200 unidades produzidas e melhorando ainda mais a imagem da Benz e Cia. Vale lembrar que isso tudo foi graças à sua mulher Bertha. Foi então que Benz e companhia passou a ser uma das grandes concorrentes da Daimler Motoren. A Daimler, que era um dos engenheiros Gottlieb Daimler, Rieder Maybach, com o tempo começaram a criar veículos mais bonitos e mais confortáveis para o seu público, e fez com a empresa de carro se sentir ameaçada. Então em 1900 Gottlieb Daimler faleceu e a empresa ficou toda nas mãos de Wilhelm Maybach, e foi aí que eles criaram a Mercedes de 35 cavalos de potência, carro que foi revolucionário na época, já que trazia potência e uma estrutura esportiva, que o fez ser usado em eventos de corrida. O nome Mercedes veio quando Emil Jelinek encomendou um carro da Daimler e deu o nome ao carro com o nome da sua filha, que se chamava Mercedes. E como o carro fez muito sucesso nas corridas de Daimler, resolveu botar o nome de todos os seus carros de Mercedes, fazendo assim nascer o nome que conhecemos hoje. Com a morte de Carl Benz em 1929, a empresa passou a ser liderada por um novo comandante que fez com que o sucesso da Mercedes se mantivesse de pé por mais longos anos. Foi então que Adolf Hitler resolveu mostrar a superioridade da Alemanha nos esportes e incluiu o automobilismo nesse meio, e foi então que a Mercedes recebeu grandes quantias para focar apenas em carros de corrida, pedido do partido nazista. Todo esse foco em carros de corrida ficaram bem evidentes nas pistas, já que a Mercedes batiam vários recordes e conquistavam diversos títulos, fazendo com que a Alemanha se tornasse imbatível, se tornando a marca favorita de Adolf Hitler, tanto que o veículo favorito era uma Mercedes 770. Em 1942, a Mercedes criou a sua maior marcha em seu nome, quando teve que virar totalmente seu foco para veículos militares. Porém, a demanda era muito alta, e mesmo incluindo mulheres em sua linha de montagem, eles passaram a usar civis dos campos de concentração para trabalhar na fabricação dos seus veículos, de graça e sofrendo nas mãos dos soldados da SS. Em 44, mais da metade da Mercedes eram presos dos campos de concentração, e em 1945, com o fim da guerra, teve que lidar com o acordo da Potsdam, que resultou com o confisco de todos os ativos no exterior para o pagamento de reparações, fazendo com que a Mercedes perdesse todas as suas filiais estrangeiras. E em 1946 a Mercedes pôde voltar à ativa para tentar se reerguer no mercado, já que em 1950 a Mercedes já tinha voltado ativa na fabricação de veículos de passeio em competição de corrida, e em 4 anos já tinha chegado ao seu primeiro bilhão de vendas, mostrando ali que ela estava de volta ao topo do mercado automotivo. Hoje a Mercedes é ainda mais forte no mercado automotivo e nas pistas de corridas, principalmente na Fórmula 1, onde hoje é uma das 3 principais equipes da categoria, colecionando diversos títulos além dos seus carros esportivos. Então essa daqui foi a história da Mercedes. Caso você tenha gostado, deixe seu gostei, se inscreva no canal e também deixa aí nos comentários qual é o próximo vídeo que vocês querem aqui no canal. Lembrando que a gente está focado em contar as histórias das empresas que fizeram sucesso, tá bom? Tanto aqui no Brasil como no mundo.